Fala pessoal, pô, que noite triste, que noite absolutamente triste, né? Pro esporte, principalmente pra família do Hamlin, pra tudo, né? Assim, uma incrível tristeza é o que aconteceu hoje, né? Para vocês que não acompanharam, Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, teve que ser ressuscitado em campo, né? Ele sofreu uma pancada aí no peito, caiu desacordado, muitos jogadores aí do Buffalo Bills chorando. Todos chocados, assim. Fala pessoal, pô, que noite triste, que noite absolutamente triste, né? Pro esporte, principalmente pra família do Hamlin, pra tudo, né? Assim, uma incrível tristeza é o que aconteceu hoje, né? Para vocês que não acompanharam, Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, teve que ser ressuscitado em campo, né? Ele sofreu uma pancada aí no peito, caiu desacordado, muitos jogadores aí do Buffalo Bills chorando, todos chocados. Assim, a gente estava completamente chocado aí na transmissão, não tinha qualquer condição de continuar o jogo, de continuar comentando um jogo, narrando um jogo. A gente está na reta final da temporada, na semana 17, esse jogo era bem importante, e pós-temporada, e vaga de número 1 aí, para ver quem termina com a melhor campanha e tudo mais. E nada disso importa. Zero. Não quero nem saber de futebol americano. É a última coisa que tá na minha cabeça. E na cabeça eu acho que todo mundo aí que viu o que aconteceu, que sentiu esse choque mesmo, né? Assim que não... Você vê uma coisa dessa, o cara sendo reanimado em campo, e aí você vai curtir um entretenimento, um jogo, não tem como. Então a NFL tomou a decisão correta de suspender a partida, mas demorou, hein? Demorou bastante. No primeiro momento, a primeira determinação foi que o jogo ia continuar depois de 5 minutos, né? Teve um atraso lá, né, para tirar o Hamlin aí de campo. A gente viu até o Stefon Diggs tentando incentivar os seus jogadores. A gente viu até o Sean McDermott pegando o time todo mundo orando em campo. Mas não é... Quantas vezes no esporte que a gente já viu alguma coisa grave acontecendo com um jogador, quebrando a perna, ou até do caso do Ryan Shazier lá em 2017, saiu sem mexer as extremidades, acabou ficando paraplégico. Quantas vezes que a gente já viu um time meio que respirando fundo e continuando, né? Isso sempre fez parte do esporte, tá? Mas essa situação foi muito diferente. Foi diferente, não tinha como. Tanto é que logo na sequência, né, assim, o Sean McDermott foi lá, ele falou com o Zach Taylor, treinador dos Bengals, Sean McDermott, treinador do Buffalo Bills. Depois dessa determinação que daqui 5 minutos a gente vai continuar, ele falou assim, calma aí. Voltou e falou assim, não tem como. E ele levou o seu time pro vestiário e ele foi muito correto de ter levado o seu time aí pro vestiário. E eu até falei no ar que se eu fosse treinador, a NFL falou assim, tem que voltar. Não ia voltar. Ah, mas a gente vai dar uma derrota então. Não tinha como voltar, né, pra campo. Então demorou um pouquinho pra NFL adiar o jogo. Eu não sei quando que vai acontecer, não quero nem saber. Mas
é um momento histórico no futebol americano. Assim, eu tava vendo o jogo e o que passava pela minha cabeça? Putz, mais de 100 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt, quase baniu o esporte. Aí o esporte evoluiu, passou por várias mudanças de regras e tudo mais, e se tornou um esporte muito mais inteligente. Mas naquela época, o jogo era muito, muito mais violento, tinha mortes e lesões gravíssimas, né? E era uma coisa horrenda, né? Então, quem diria que agora 2023 que isso aconteceria, né? E a gente vê a jogada, quantas mil vezes que a gente já viu um jogador esperando o outro que vem, tromba no peito dele, ele agarra, cai em cima do jogador, normal, um tackle normal. Levou uma paulada tão forte no peito que, segundo alguns médicos aqui que falaram, eu não sei, eu não tô lá, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe, né, que provavelmente teria sido alguma coisa com o coração dele. Então, ele está em estado crítico, está entubado, e vamos ver o que acontece, tá? Que momento, que momento. Que momento. Que coisa. Que coisa, para um esporte que a gente ama tanto, que a gente aprecia tanto e que a gente vai continuar amando. O resultado de um entretenimento que a gente tanto adora, né? Que no meu caso é o meu trabalho. A gente tem uma pessoa saindo de campo em estado grave, correndo risco de morte. Abraço a todos vocês que estão aqui acompanhando. Obrigado pela companhia, mas vamos orar aqui, né? Pelo Hamlin, família dele. Imagina uma mãe, estavam esperando a mãe dele que estava no estádio, que foi lá ver o filho jogar um jogo importante. Sai de campo, sai do estádio minutos depois, entrando numa ambulância com o filho entubado. Filho que foi reanimado em campo. Imagine o desespero de uma mãe nesses momentos. Impressionante. Eu nunca fiz parte assim de um negócio assim, o negócio do Ryan Shazier para mim foi, eu queria sair da transmissão também, não queria nem mais fazer aquele jogo, né? Mas a gente acompanhou e ele acabou melhorando, ele não corria um risco de morte, né? Encerrou a carreira dele, mas isso daqui é um risco de morte. De morte. Eu passei por um momento, inclusive eu tenho ele aqui, eu comprei esse quadro atrás de mim por causa do Reggie Lewis, tá? O Reggie Lewis tá aqui. Cadê ele? Reggie Lewis tá aí, ó. Ok, ao lado do Joe Dumars. Isso acho que foi em 1992. Eu gostava muito do Reggie Lewis, né? Eu jogava basquete na época e usava a camisa 35 porque o Reggie Lewis era Larry Bird, depois já tava no fim, o Reggie Lewis se tornou meio que meu ídolo, né? E aí num jogo contra o Charlotte Hornets, ele desmaiou em quadra. Caiu assim, uma coisa estranha, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí ele voltou nesse jogo. Ele tava destruindo nesse jogo. Ele voltou e aí ele ficou 2 minutos e teve que sair. E aí, mas né, tudo tranquilo. Foi lá, conversou com médicos, recebeu uma opinião lá que um médico falou que ele podia continuar com suas atividades. Ele acabou indo para um treino numa universidade, um treino informal, estava arremessando algumas bolas, caiu, morreu. Complicado.
complicado. Eu lembro, eu tinha... Quantos anos que eu tinha? Isso aqui foi em 93, eu tinha 15 anos, né? Aí, quando eu fiquei sabendo, obviamente, eu fiquei muito emotivo, né? Com a morte dele. Não gosto nem de lembrar muito, de falar a verdade. Mas era um problema no coração que ele tinha. E aí ele teve uma morte terrível, né? Então esse momento foi incrivelmente marcante pra mim. Eu lembro que eu tava vendo o jornal, assim, aparecia lá nos Estados Unidos, cada meia hora tinha um noticiário de 2 minutos, né? Tudo era na televisão naquela época, né? Não tinha internet. Então tinha um noticiário a cada 30 minutos na CNN, chamado CNN Headline Sports, as manchetes, né? E aí eu lembro que meia hora antes eu peguei o fim que eu vi algum lance lá do Reggie Lewis, mas não tinha música. Eu fazia coisa estranha, assim, tão pra cima, né? Mas será que ele volta em breve? Será que tá tudo bem? Aí eu vi meia hora depois anunciar a morte dele. E foi muito, muito triste, né? Muito triste. Então eu imagino que tenha muita gente nesse momento orando e muita gente preocupada. E eu certamente estou preocupado. Eu até citei o negócio do Reggie Lewis no ar, né? Que ele, Hank Gathers, morreu em quadra, jogador de basquete também, mais ou menos nessa época. Enfim, né? Aí o Narda contou a história aí do Erickson também. Então, vamos orar, ok? E é isso, só queria falar, eu não recebi nenhuma notícia nova aqui, eu vou entrar para ver se tem alguma notícia nova sobre o Hamlin, para ver se tem alguma atualização. Mas conversando com o médico aqui, tudo indica que foi um problema no coração, né? Por causa da pancada, né? Que a pancada, tendo um problema no coração ou não, uma pancada muito forte no peito pode causar morte. Pode causar uma morte. Tá bom? Então só queria entrar para conversar um pouquinho com vocês depois desse dia terrível. Acabei de receber um alerta aqui que ele está em estado crítico, mas acho que não tem nenhuma novidade em relação a isso. E o Ian Rodrigues pergunta, tem proteção não no peito? Boa pergunta, Ian. Quando eu jogava, eu tinha uma proteçãozinha que pegava meio que metade, mas era fino, né? Eu jogava de wide receiver e a proteção na ombreira, embora seja gigante hoje, naquela época não era das maiores. Hoje em dia, os jogadores, muitos não usam qualquer proteção nas pernas, porque atrapalha um pouquinho os movimentos. Antigamente eles usavam, né? Mas hoje em dia, repara que muitos jogadores nem usam nada para proteger a perna, né? Os joelhos. Antigamente era diferente, mas muitos desses jogadores deixam boa parte do peito exposto, tá? Então, alguns equipamentos são maiores e protegem um pouquinho mais. Os cornerbacks e os wide receivers, geralmente, como eu disse, têm equipamentos menores, eles não querem atrapalhar a mobilidade, né, a agilidade e tudo mais. Mas enfim, muito louco, cara. Muito louco isso. Vamos aguardar aí os próximos pronunciamentos e vamos torcer muito e orar aí pelo Hamlin, ok? Então tamo junto, galera. Eu vou nessa, tá bom? Entrar aqui na internet. Um abraço a todos vocês, obrigado pela companhia aí. Valeu, tchau!